Sejam bem-vindos mais um CBA KartCast aqui direto de Aracaju, onde acontece a Copa Brasil de Kart. E esse podcast tem o apoio do Banco BRB e da MG Tires. Vê um videozinho aí, a gente já vai com o nosso grande convidado. Ei, o cara que eu tô aqui dispensa apresentações. Se você é do mundo do kart, hoje até do automobilismo, você vai saber muito bem quem é Leonardo Reis. Seja bem-vindo, Léo. Valeu, obrigado pelo convite. O Léo é multicampeão de kart, já ganhou pentacampeão brasileiro, 2 vezes campeão sul-americano, já ganhou 5 vezes as 24 horas de kart da Grande Viana, 10 vezes campeão paulista e ganhou 5 vezes as 500 milhas de kart, né? Aí eu te pergunto, você hoje corre na Stocklight, já correu de NASCAR, tá correndo na NASCAR, já também correu na HB20? NASCAR não mais. Mas já correu? Já corri. É isso que importa. Já corri. Você sai do kart, mas o kart não sai de você, né? Não tem como. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. É bem isso, saio do kart, mas meio que não saio, né? Eu gosto demais disso aqui, do ambiente. Hoje, pelos compromissos dos carros, pelo calendário, tenho tido menos tempo para andar de kart, mas sempre que possível, quando surge uma data, eu gosto muito de estar aqui, gosto do ambiente, gosto do clima do kart, né, de realmente mais raiz, né, de poder mexer. Eu gosto muito de mexer, então eu não abandono isso aqui por nada. Eu sou mais do automobilismo, como você sabe, né? Eu não frequento muito evento de kart, até por causa de agenda. Mas uma coisa que ficou bem marcada pra mim, que mesmo sem kart, eu já ouvia falar o nome de vocês. Principalmente você e do seu irmão. Né? Os dois moleques são demais, os caras são... Aí eu vi os caras no carro, eu entendi. Eu entendi um pouco, porque falam tão bem deles, né? Só que eu não conheço um pouco da sua história de kart. Como é que começou? Tinha alguém já no background de vocês que já corria de kart, já impulsionava? Ou foi uma coisa que vocês quiseram, correram e remaram? Bom, historicamente na família a gente nunca teve piloto, a família não tem um histórico no automobilismo, mas meu pai viu Senna, né? Então apaixonado por ver o Senna correr, se tornou apaixonado por corrida. E eu tenho um irmão mais velho, o Rafael, 2 anos mais velho que eu, e quando ele estava ali fazendo 4 a 5 anos, meu pai começou a fazer umas corridas de indoor lá no cartódromo na Granja Viana. Ele ou você? Meu pai. Sim. Meu pai começou a fazer uma corridinha de indoor, tudo, e aí foi lá, começou a se inteirar mais de como era para correr, colocou meu irmão para correr primeiro. Ele não quis correr, seu pai, ele preferiu botar vocês. Então, mais para frente, meu pai depois foi correr, mas antes ele fazia só indoor, tal, brincava. Eu lembro que foi um ano também que ele viu que um anúncio, ele foi fazer uma bateria de indoor, ele viu o anúncio das 500 milhas, viu lá que o Rubinho ia correr, que o Fittipaldi ia correr, tudo. Aí ele quis ver, e ali que ele viu, pô, eu queria colocar meu filho para correr num kart profissional, tudo. Aí ele conheceu o Vitão na época, que tinha a escolinha Kart Zoom, tudo. Aí começou com meu irmão, nisso eu tinha 3 para 4 anos ainda. Aí meu irmão começou a treinar de cadetinho, normal. Então aí, você já desde criança já frequentava autódromo, sem ter noção ainda das cartódromo coisas, né? Só, de autódromo. Cartódromo, exatamente. Aí eu comecei com 5 anos. Comecei a treinar, tudo. Na Granja, na época, tinha todo domingo, tinha um treininho só de indoor, uns kartzinhos de criança. Eu ia, quase todo domingo eu ia lá treinar. Era o meu hobby do final de semana. Eu adorava ficar pedindo direto com meu pai. E dali foi indo. Aí meu pai começou a correr nos carros das 500 milhas, de Pro 500, e foi indo. Aí meu pai abriu equipe de kart e foi escalando. Mas começou tudo por uma paixão do meu pai de ver o Senna, com o anúncio das 500 milhas ali, a curiosidade de querer ver o Rubinho correr de kart, tudo, ver o pessoal correr, Fittipaldi e meu irmão, e assim foi escalando. Quando foi a sua primeira corrida profissional, de verdade? Minha primeira corrida profissional foi em 2009, de Mirim, lá na Granja Viana. O que você lembra desse dia? Nada. Você não lembra da corrida, como foi? Não. Cara, pra falar a verdade, dessa parte de criança eu tenho, flashes. Não é que eu lembro, mas, tipo,
às vezes quando minha mãe conta, tudo, tenho memória. Mas não é que eu lembro em si. Eu lembro que meu segundo, terceiro treino de kart, eu dei uma porrada. E aí minha mãe já toda assustada, queria que eu parasse de andar de kart. Eu queria continuar, eu era doidinha. Você bateu e, né, pra você foi normal. Normal. Minha mãe queria que eu ficasse assustada, tudo, mas eu queria continuar. Eu lembro que a minha segunda corrida eu ganhei, disso eu lembro. Já na segunda corrida que você fez? Ganhei. A segunda eu ganhei já de meninzinho. Mas naquela época era tudo muito diversão, né? Eu gostava de ir lá, ficar com meus amigos, eu gostava de ir pra A corrida brincar, era só detalhe. Só detalhe. Mais pra frente, lá com meus 10, 11 anos, que eu comecei a ver mais como algo que poderia se tornar realmente profissional. Pra mim ali eu não tava profissionalmente, eu tava brincando. Com 10 anos então que você olhou e falou, bem, eu acho que eu tenho chance nesse negócio. 10 ali quando eu comecei a ir pra categoria Minimax, foi quando eu ganhei meu sul-americano, tudo, aí você vai crescendo, você começa a assistir mais Stock Car, começa a ter um contato maior começa a ter ídolos, tudo, referências. E divide a pista com eles, né? Muitas oportunidades, né? Em treinos, né? Eu lembro na época, o Alberto Catucci foi o nosso coach. Grande. Ele começou a andar de truck, na época ele teve a oportunidade para correr de truck, aí eu fui lá assistir ele na truck, vi o evento que era. Aí a gente teve uma passagem também com o Danilo Dirani, uma época foi coach nosso, também corria de truck. Aí a gente era bem amigo do Marcel Coleta. Os irmãos, né? Os irmãos Coletas. Sumiram, né? Eu nunca mais vi. Deram uma parada. Correram na Stock lá e de repente faz uns 7 anos já que eu não vejo falar deles. Menos até, faz uns 4 anos que ele correu de Stock. Por aí. O Marcel? O Marcel correu na época que era o carro antigo ainda, 2019, eu acho. Até 19. Faz um pouco mais mesmo, verdade. Eles estão virando advogado agora. Olha que legal. Foram para outro ramo, totalmente. Mas e eles tinham potencial, né, cara? Também. Tinha o Marcel. Viu? Que nem vocês, eram 2 irmãos que todo mundo falava, os Coleta e os Reis. Eles ganhavam bem pra caramba. E aí é isso, com contato, amigos, a gente comecei a ir no V-Stock, o Marcel corria de Porsche também na época, também. Stock Light, tudo. E aí dá vontade de correr, né? Eu nunca tive vontade de ser piloto de Fórmula 1. Lógico, criança, você quer ser piloto de Fórmula 1, lógico, mas depois você começa a entender valores, entender realmente possibilidades, eu entendi que logo cedo que Fórmula 1 era algo muito distante. Fórmula, no caso, né? Ou Fórmula você nunca teve... Então, Fórmula até que eu já tive vontade de guiar, mas... Nunca viu? Nunca tive a oportunidade de guiar. Nem testou? Nada. Nunca andei de Fórmula. Então, a gente sempre foi mirando mais o turismo, né? Que era algo que a gente via que era mais palpável. E antes de falar de turismo, vamos continuar no kart. Sim. Qual foi essa primeira grande frustração no kart? Frustração? Que aquela que você marca, aquela que você queria ter ganhado, que você poderia ter ganhado, que você fala, perdi pra mim mesmo. Uma que deixou um grande ensinamento. Cara, teve... A gente perde mais do que ganha, né? Mas tem algumas que são mais marcantes. O esporte é isso, a gente tem que ter resiliência. O cara, para chegar longe, tem que ter resiliência. Então, você tem que aprender a perder, tem que não aceitar. Eu nunca falo que eu aceito perder. Eu odeio perder. Só que, cara, a gente tem que entender a derrota. Eu lembro quando eu era muito pequeno, isso daí eu lembro que me marcou. Foram 2. Uma eu era bem pequeno, que era de cadetinho, eu tava ganhando brasileiro. Ganhei umas classificatórias, cheguei bem, fui em terceiro na pré-final, na final eu tava em primeiro. Aí, cara, foi um para um lado, um pro outro ali na disputinha de cadete, que você sabe que, é uma loucura. Sim. Aí enganchou ali, pum, fui eu e mais um pro mato e acabou ali. Ali eu lembro que eu chorei bastante. E teve um brasileiro em 2018, DD2, que era, larguei, fui para primeiro, já tinha aberto 3 segundos. E isso daí eu demorei para descobrir, inclusive. Minha roda começou a vazar, perdi pressão no pneu, murchou meu pneu, tive que abandonar. Aí depois, cara, procuramos, não tinha nada, triste pra caramba. Treinei no dia seguinte, cara, pneu não tinha furo, não tinha nada. O mesmo pneu? Não tinha nada. Aí depois eu fui descobrir, que a gente testando, tudo porque andava, não tinha, vazava, andava, murchava o pneu. Cara, porra, o que tá murchando? A roda, quando esquentava, tinha uma fissura
quando esquentava, dilatava a roda, começava a vazar. Aí só que a gente chegava no box, com a roda fria, não vazava. Aí depois foi descobrir, pô, essa doeu. Que essa eu tava ganhando, essa eu imagino vocês quebrando a cabeça, tentando achar o erro e não achava. E na hora, eu queria entender como, eu queria estar lá para ver como vocês acharam a tal da fissurinha. Porque devia ser algo bem pequeno, bem micro. Foi muito pequeno e assim, você só, que a gente pega, eu tenho um meu mecânico, o Edinho, ele tá comigo desde os 7 anos de idade. Então, cara... Conhece você do avesso. Do avesso, confio nele de olhos fechados. E eu sei que, ele sempre confere para ver se não tá vazando nada. Acabou a corrida ali que eu abandonei com o pneu no chão. Cara, ele já arrancou, fui procurar ele, né, a princípio dele ter feito alguma coisa errada, não tinha nada. Aí depois, treinando, aquela foi foda. Porque aí a gente começa a entender que às vezes tem muitas coisas no automobilismo que, cara, não tem... Máquina tem dessa, né? Não pode tem que fazer. Quebrar e por mais que você tenha feito tudo certo, às vezes... Não tem o que fazer, cara. Tem algumas frustrações que você tem que aprender a lidar, porque você não tem controle do que fazer. É isso. Foi essas duas aí que eu lembro bastante. Você já faz coach de molecada, já? Hoje menos. Quando eu ficava mais tempo no kart, eu fazia bastante. Porque a molecada você tem que ter mais um acompanhamento. Então hoje eu perco muita etapa dos paulistas. Algo mais diário, né? Então. E hoje eu tem muitas etapas dos campeonatos regionais que eu acabo não indo por conta dos carros, né? Então hoje menos. Aqui eu tô fazendo o coach por João Bertoldi, que aí os nacionais, tudo que é algo mais específico, porque eu já sei que eu tô aqui, eu faço, eu gosto de fazer com a molecada. Eu digo que fazer coach para criança é gratificante, porque você vê toda a evolução, a criança sempre te dá algo novo, mas é frustrante, cara, porque a criança do nada, sei lá, muda. Então é legal porque te dá muita paciência, cara. E você consegue se enxergar neles, né, também. Sim, bastante. Muitas coisas que eles fizeram, você fala, pô, isso aconteceu comigo. E aí eu brinco com o Catucci, que começou a me dar coach com 5 anos, o Catucci fala que eu dei trabalho pra caramba. E ele é super calmo, né? Então. Ele é um ursinho carinhoso. Cara, ele tem calma. E ele fala que eu testei a paciência dele. E aí, às vezes, eu dou coach para algumas crianças que eu falo, Catucci, eu te entendo agora, cara. É difícil. Você já bateu porta com o Catucci na pista? Já. Como é que foi essa sensação? Cara, tem uma corrida, foi em 2018 isso, que ele foi a última etapa do campeonato, ele não estava disputando o campeonato. HB20? Não, foi de kart. De kart? De HB20 também já bati bastante, mas essa de kart foi legal porque eu já tinha ganhado o título. Então, a pior coisa que tem, você entrar na pista com os amigos, tava eu, meu irmão, o Catucci, tinha mais 2 amigos que corriam na época e meio que não valendo nada, porque já tava decidido. Aí, cara, aí vira corrida de várzea. Vira jogo de futebol de fim de ano, né? Arranca toco. Aí na primeira corrida eu lembro que foi no seco e eu fui direto pra corrida, eu tinha tido compromisso, eu não treinei no final, eu fui direto pro quali corrida. E largou em que posição? Eu larguei em terceiro, meu irmão em primeiro, o Catucci em segundo. Aí na corrida eu já passei ele, só que eu passei ele numa espalhadinha. Aí nas últimas 2 voltas quebrou meu kart. Aí eu larguei de último, na segunda tava na chuva. Vim. Na hora que eu cheguei nele, ele começou a trancar, eu dei um empurrãozinho nele, ele foi. Na outra, cara, ele veio e me regaçou. E vocês deviam fazer isso rindo, né? Nada, na hora eu fiquei louco. Mas ele dava risada. Mas é isso, é divertido. Na HB20 a gente, ali como era... HB20 é um negócio mais... Ali era bem sério, né? Sim, com certeza. E ali a gente, lógico, disputava, mas nunca batemos. Eu e ele nunca batemos, não. Já bati com meu irmão na HB20, com o Catucci não. Como é que foi essa história com seu irmão? Cara, ele ficou bravo. Porque foi no ano que tava disputando eu e ele o título. 22 ou 23, por aí? Foi 22. Isso, foi 22. 23 já tinha ido pra NASCAR. 22 foi lá em Santa Cruz. E a HB20 tinha o esquema de grid invertido. Cara, na largada, foi cada um para um lado assim e abriu um mar na minha frente. Falei, aqui vou eu. Eu freiei mais dentro que o grid inteiro. Na hora que eu tava chegando na curva, eu vi ele fechando. Falei, nossa. Não vai dar certo. Você até telegrafou, né? De câmera lenta. Logo ele, a hora que eu vi ele fechando assim, eu falei, nossa. Aí eu só vim trafando tudo, mas eu arrebentei ele.
Aí acabou, cara, ele não olhava na minha cara. Os dois saíram da prova. Não, eu fui. Ele continuou também. Foi a minha sorte, porque senão eu tinha tomado preta, né? Aí ele continuou, eu tomei um drive-thru, tudo, mas, acabou a corrida, ele não olhava na minha cara. Tá louco. Teve 2 vezes que eu e meu irmão bateu. Foi essa da HB20 e teve uma vez na final do Brasileiro em Birigui. Última volta, eu e ele tinha aberto 10 segundos do terceiro. Eu me joguei, ali deu uma fechada, bum, passei por cima dele, eu fui, ele ficou. Essa foi pior ainda, que essa ele ficou, cara, uma semana sem... Isso que eu ia falar, quanto tempo vocês Essa foi pior, cara. Essa foi foda. Então seu pai deve ter trabalho, seus pais, para resolver essas brigas entre vocês, né? Não deve ser pouco, né? Que irmão, eu tenho irmão, eu sei como é que é. Mas fala pra você que assim, eu sempre eu sou mais novo que meu irmão, então eu subia de categoria, ele ia pra próxima, subia, ele ia pra próxima. Aí quando a gente chegou na DD2, que é a shifter da Rotax, tudo, que é a última, aí desde 2018 pra cá eu sempre corri com ele. Lógico, no começo era mais complicado pra eles, mas depois, tipo, cara, se resolve, os dois já são grandes, tudo, e não tem o que fazer. Ali dentro da pista, a gente se ajuda pra caramba fora da pista, com acerto, tudo passa, mas dentro da pista tá cada um lutando pelo seu, Vocês né? não chegaram a se ajudar dentro da pista em nenhum momento? Que nem aqui Copa do Brasil, é uma corrida decide. Difícil, porque quem chegar na frente ganha. Agora, campeonatos regionais, que é meio que ponto a ponto, aí se ajuda. Que às vezes chega no final do campeonato, tá um disputando o título, o outro não, aí vai lá, comboia, tipo, fica o outro atrás. Nunca nada, a gente nunca... Isso daí meu pai sempre bateu muito em cima, nunca pra ser desleal com ninguém, isso a gente sempre prezou. Mas, cara, faz parte do jogo. Às vezes deixa um ganhar, fica em segundo, pra tirar ponto do outro concorrente, isso daí faz parte. Seu pai nunca mais correu? Meu pai voltou esse ano. Meu pai correu, fez uns anos de Pro 500, ganhou inclusive, foi campeão da Pro 500 no ano, corria 500 milhas, tudo. Aí ele parou acho que 2015, ele deu uma parada, parava, voltava. Aí esse ano ele quis voltar a correr, ele gosta. Aí toda a corrida ele vai, tudo, ele gosta de brincar. Mas sempre de kart. Ele fez uma corrida só de HB20, que um amigo deu pra ele, mas sempre correu só de kart, nunca foi pra carro. Eu lembro da Pro Clientes do Rodrigo França, nosso colega. O França. Não para de falar de Pro Não Clientes. para, e agora aguenta, porque... Ó, França, ano passado, pra você. então, ano passado eu corri com ele. Eu ganhei a Pro 500 2 anos, aí eu falei, parei e tudo, que aí eu gosto de mexer. Aí eu falei, vou pegar um kartzinho da Pro 500, porque eu ando de manhã, a Pro 500 é sempre à tarde. Eu vou fazer eu de mecânico. Eu gosto de fazer. Você gosta de ser mecânico também? Gosto de ser mecânico, gosto de mexer, cara. Gosto de aprender, gosto de fazer. Meu kart, eu faço minha carburação, eu gosto de fazer, eu troco o eixo, faço tudo. Aí eu falei, esse ano eu vou pegar, vou fazer de mecânico. E aí ele precisava de um parceiro. Aí ele me chamou, tudo, aí fez um reality show e tal. Gosta pouco de falar, né? Falei, tá bom, França, vamos lá. Pra fazer um reality show, tudo, eu falei, mas eu vou 1 ano só, hein, chega. Aí fomos lá e pum, fomos campeão de novo. Aí, aí ele posta lá, acho que 1 por semana ele faz uma postagem, hashtag TBT, título da Pro 500. Jornalista mais rápido do Brasil. Agora Deus. Aguenta. Falar esses meus colegas, eu morro de vergonha. Aí esse ano, o kart do meu pai, que ele voltou a correr, quem faz sou eu. Eu sou o mecânico do meu pai. Agora é a hora de você devolver tudo. A França parou. Ele parou no auge. E vem cá, o que você falou que é carro de turismo? O carro de Fórmula geralmente reflete mais o estilo do kart, né? E o carro de turismo não. Como você se adaptou nessa transição? Então, a minha transição foi direto para HB20 e foi muito difícil, porque o HB20 é tração dianteira, literalmente não tem nada a ver com o kart. O kart ele ajuda muito no reflexo, então assim, o kart é muito mais rápido em questão de sensação, assim, peso, potência, muito mais rápido que carro. Sim. Então eu andava no HB20 e eu me sentia parado. Então, você se sentia um domingueiro na rua, né, devagar. É bem isso. Mas o carro você tem que entender muito... Eu falo muito que o carro é uma balança, né? Então a questão de amortecedor, tudo que a gente não tem no kart, as reações são muito mais lentas, daí eu tive que entender, mas eu entendi rápido porque o kart te ajuda muito, né? Porque, você anda no HB20, você sente o negócio torcendo, fazendo, então você consegue se adaptar rápido. A questão do tração dianteiro eu demorei um pouquinho mais,
Porque, meu, você entra na curva, o negócio vem de lado, aí você vai rodar, você tem que entender que você tem que dar o pé. Tipo, é ilógico pra quem vem do kart, né? Porque aqui você vai rodar, você só vira o volante Exato, e tenta consertar. Lá, meu, você mete o pé e vai. Então isso foi um pouco difícil. Aí o meu primeiro ano eu fiz em dupla com meu irmão. É bom, porque a gente trocava, mas é ruim, porque... Você tinha que ficar uma corrida fora esperando, olhando, né? É uma corrida, um treino, então assim, para um moleque novo que tá entrando em algo que você não conhece, precisa de quilometragem. Sim. Precisa andar. Então foi um ano bom, a gente foi campeão no primeiro ano, e aí o segundo ano cada um foi para um lado. Aí foi um ano que eu consegui evoluir mais, porque aí eu andava mais, andava sozinho, então fazia todos os treinos, fazia todas as corridas, aí foi legal. Aí eu fiz esse ano de HB20, fui terceiro no campeonato, perdi pro Catucci. Catucci foi campeão, acho que foi o Magna Bosco segundo. Sim. E aí o terceiro eu fiz de novo, aí esse eu fui campeão na geral. Depois fui pra NASCAR. Dizem que tração dianteira, quem guia tração dianteira guia qualquer coisa, né? Então é como se você tivesse um outro... O tração dianteira, guardadas as devidas proporções, é como um kart. Né? No nível de desafio, né? Eu acho que assim, tração dianteira e kart, para aprendizado é a junção perfeita. Porque, por exemplo, quando eu fui pra NASCAR, cara, a NASCAR na minha primeira corrida eu fiz a pole. Primeira corrida. Mas também a NASCAR é um carro que já é um carro já tem bastante tempo, é um carro que parece um Fórmula, né? Você tá no meio, com tração traseira e é um carro de exatamente, chão, né? Porque assim, todos os carros que eu guiei já de tração traseira, foi muito mais rápida a adaptação por causa do kart. Sim. E o tração dianteira é muito difícil de guiar, você tem que ter ser muito sutil, porque que nem o HB20 a gente tinha que, entrar de lado, só que você não podia entrar tão de lado, porque senão você tinha que consertar, se perdia tempo. Então era muito manhoso. E então o tração dianteira te ensina muito por ter essa manha, você ter que ser mais gentil. E o kart te ensina muito no tração traseira, tudo, questão de reflexo. Então, pra mim, tração dianteira e kart, para aprendizado, é muito bom, cara. Quem conta isso pra mim é o Marcos Índio. Ele fala, cara... Esse é doido. É o melhor campeonato do mundo, é a tração dianteira, é o campeonato que te dá mais desafio, é o que faz você mais é devagar, mas o negócio dá um trabalho, ele fala que dá muito trabalho. É que nem o F4 aqui no kart, cara. É lento tudo, mas você tem que... É um outro estilo de guiada. E anda todo mundo ali junto, você tem que ser muito inteligente na corrida. O HB20 também, cara, é muito lento, anda todo mundo ali junto, você tem que ser inteligente. Então aprende muito mesmo, cara. É bem uma categoria de escola muito boa, cara. E como é que você vê esse crescimento seu e do seu irmão agora na Pro Series, você na NASCAR, vocês estão no topo... Você tá na Light, verdade. Você tá na Light. Vocês dois estão já chegando no topo. É que eu tô com a NASCAR na cabeça, que eu vi vocês na NASCAR na semana passada. Como é que é vocês crescerem, estarem atingindo... É o objetivo de vocês? Stock Car Pro Series, NASCAR, poder competir nos principais campeonatos de turismo do Brasil? Com certeza. É algo que a gente já vem mirando há um tempo. É gratificante ver que a gente está conseguindo chegar. Tem muita gente que faz parte disso, aí a gente lembra do Catucci de lá atrás, né, que me ensinou a guiar, o Catucci meio que me ensinou a guiar, meu pai, todo o esforço, muita gente que ajudou a gente, tantos patrocinadores que a gente teve pelo caminho. E é legal, meu irmão esse ano conseguiu chegar na Pro Series, tendo que guiar uma SUV. Cara, deve ser um bagulho louco. Louco, né? Mas pra ele foi legal porque assim, ele conseguiu entrar na mudança, né? Ele pegou o carro novo para todo mundo. Então, acho que isso foi benéfico para ele, que ele não entrou com o pessoal já meio que viciado naquele carro. E eu tô tentando chegar lá, né? Vindo da HB20, NASCAR, esse ano na Stock Light. Que é um carro completamente diferente do carro atual da Stock. Ele é baseado no carro de uma década anterior, né? Completamente diferente. Mas, por isso que eu acho que é um carro que ajuda bastante. Por exemplo, esse ano eu tive a oportunidade de guiar o Porsche nas Endurance, junto com o Menossi. E você senta no Porsche, cara, uma delícia de guiar, mas a dificuldade de guiar o Stock Light é muito maior. É muito mais difícil de guiar o Stock Light, por questão de não ter ABS e tudo. O Porsche você tá videogame em modo fácil, né? Não no modo tão fácil assim, vai no médio. Comparado com o Stock Light. Aí sim. Então é uma categoria que realmente dá uma base muito boa, né?
A categoria que, junto com a HB20, está me dando mais trabalho nessa questão de adaptação. O NASCAR foi um carro que... o NASCAR, assim, ele é tração traseira, tudo, mas é meio lento. Então... É um projeto antigo, É um projeto vai antigo, ser renovado. vai ser renovado. Então, e todo mundo conhece muito bem esse carro, já foi desenvolvido tudo que o máximo que podia. Né? E era bem travado a questão de acerto, tudo. Então, assim, meio que cheguei na NASCAR, é isso aqui que você tem para guiar, se adapta e vai. Na Light, que é uma coisa que eu gosto, ali você já tem um engenheiro, o setup é aberto, você mexe no que você quiser. Então, você pode fazer um carro muito dianteiro, muito traseiro, você pode estragar o carro, como você pode acertar o carro. Então, isso te ensina bastante, dá uma base muito boa. Então, esse ano está sendo muito proveitoso. Eu acho que vai dar, com certeza, dar uma base muito boa. Se um dia eu conseguir chegar na Pro, já vou conseguir chegar mais bem preparado. Não, e você chegou na Light num ano que, pô, tem 23 carros. Até ano passado era 12, 13. Você pegou num bom e muita gente que era... Muita gente boa, né? Seu adversário nas pistas aqui, né? Tá sendo um ano muito bom. Como você falou, eu entrei no ano pedreira, porque 23 carros, a categoria deu um boom que não dava... Acho que nem sei se algum ano teve 23, cara. Olha, do período que eu fui repórter, a gente chegou a pegar ano com 6, 7, mas também era assim, 6 carros, mas um era o Light, outro era o Zezinho, o outro era o Robe. Todo mundo então era espetáculo. Exato. Né? Mas assim, com tantos carros, fazia tempo mesmo. A Light sempre teve um nível assim de gente que vai para disputar muito bom. E esse ano é uma pedreira, pegar 23 carros, pega Enzo Bedani, Rafa Martins, Pipi Bartz. Já são cascudos, já tem mais experiência. Tudo cara que já tem 3 anos, 3, 4 anos na categoria. É legal que eu tô em segundo no campeonato, melhor Hulk, então a gente conseguiu entrar andando bem, isso é muito bom. Tive a sorte também de conseguir fechar numa equipe super boa, que é a W2, que são super experientes. Mas tá vestindo as roupas da concorrente. Lá eu sou a Academia Carreis. Então, eu fico com o Duda Pamplona, que é super Duda. Experiente. Duda e Bochecha, que equipe sensacional da W2. Não, os caras são fera. E isso corta muito caminho, né? Então, isso ajuda muito. Entrar numa categoria sem ter uma base assim fica mais difícil. Então, foi muito bom ter entrado na equipe deles, que já tem, cara, experiência de sobra. Então, o Duda me corta muito caminho, né? Tem muita coisa que às vezes eu quero testar, ele fala, cara, por aqui acho melhor não ir, vamos por aqui e tal, faz isso, faz aquilo. Então, isso ajuda bastante. Então, tá sendo muito bom tá entrando na categoria com alto nível e conseguindo tá andando lá na frente. Na nossa reta final do papo, eu tenho uma pergunta para você. Você faz parte de uma geração, talvez uma das primeiras, que já fez o kart sem olhar para a Fórmula 1. Sim. Como é que você vê a molecada de hoje em dia? Se bem que agora com o boom do Drive to Survive, Gabriel Bortoleto agora deve ter voltado um pouco, né? Mas eu percebo que hoje a molecada já se direciona para outros caminhos, não só a Fórmula 1. Tô errado? Não, tá certo. Cara, eu acho assim, vai muito dos pais isso também, né? Eu vejo aqui no kart a gente vende tudo. Tem muito pai, às vezes, cara, já vi o pai fazer loucuras para o filho conseguir andar, tudo. Então vai muito do pai, às vezes, ser um pouco pé no chão, tudo. Meu pai sempre foi muito pé no chão, sempre deixou muito claro a realidade. Aqui não dá para ir, aqui a gente vai fazer um grande esforço, talvez a gente consiga. Então, desde muito pequeno, eu sempre tive muito claro o que era, o que dava para fazer, quais são os reais custos, né? Então, Fórmula 1, desde pequeno, eu já sabia que era algo assustador. Eu acho assim, a criança não pode deixar de sonhar. Não pode deixar de sonhar. Mas você, pelo menos na nossa conversa, nunca foi algo que realmente te encantou. Assim, lógico, assisto Fórmula 1 todas, mas é o que eu te falei, eu sempre tive muito claro que era algo muito difícil, cara, muito difícil. Então, teve uma época que a gente lutava para conseguir andar de kart. Então, eu já tinha muito claro na minha cabeça que ia ser algo praticamente impossível.
que eu acho que foi até bom eu saber disso logo cedo, porque evita frustrações e te possibilita, cara, foca aqui, cara. Ali, tudo bem, é um sonho, tal, pode ser, mas aqui, se você focar, você consegue. Então, foca aqui, que é o que a gente está fazendo. Focando para chegar na Stock Pro, faz anos que a gente está nessa caminhada, 3 anos de HB20, 2 de NASCAR, agora Stock Light, então assim, já vem uns anos tentando subir, ganhando experiência para chegar na Stock Pro, estamos tentando ainda, meu irmão conseguiu esse ano, então, não sei, às vezes se eu tivesse tentado com os Fórmulas, até daria, fazer um Fórmula 4, às vezes, mas e o depois? O problema é o depois, né? Então, saber planejar passo a passo, eu acho muito importante isso. Você é um exemplo para muitas dessas crianças que estão chegando, competindo no kart. Aquela câmera ali é toda sua, você pode passar uma mensagem que você quiser para para a molecada que segue, para seus patrocinadores, seus apoiadores, para a gente encerrar a nossa conversa. Bom, se pudesse passar uma mensagem para a criançada, é isso, nunca deixa de sonhar faz bem, mas lute sempre pelos seus sonhos, trabalhe, não adianta sonhar sem trabalhar, então trabalha, se dedica, se cerque de pessoas boas, porque são seu ambiente que vai te levar mais longe, então é isso, trabalhe, tenha resiliência e sonhe que faz bem. Léo, muito obrigado. Eu que agradeço. Toda a sorte do mundo para você, estaremos acompanhando. E esse foi mais um episódio do CBA KartCast, voltamos na próxima edição. Valeu, um abraço!